Ser pai é uma das experiências mais profundas e transformadoras que um homem pode viver, junto com a alegria de ver um filho crescer. Porém, vem uma carga pesada. A responsabilidade de prover, de garantir segurança, de ser o esteio da família. No mundo moderno, essa pressão se intensifica. Contas, educação, expectativas sociais, a constante comparação com outros pais. Muitos homens se cobram diariamente, como se o sucesso como pai fosse medido apenas pelo salário no fim do mês. Mas será que essa é a única forma de enxergar a paternidade? O filósofo estoico Sêneca, que viveu em uma época tão diferente da nossa, mas tão parecida nas angústias humanas, tem insights poderosos para nos ajudar a lidar com esse peso. Ele não era um pai no sentido convencional, mas suas reflexões sobre virtude, controle e prioridades falam diretamente aos homens que hoje se veem divididos entre o trabalho e a família. A grande lição que ele nos deixa é que ser um bom provedor não significa apenas sustentar materialmente, mas também emocional e espiritualmente. E mais, que essa pressão que você sente pode ser transformada em algo mais leve, mais consciente, se você aprender a separar o que realmente importa do que apenas ruído externo. Neste vídeo, vamos explorar como as ideias de Sêneca podem ajudar pais modernos a enfrentar a ansiedade de prover, a encontrar equilíbrio e, acima de tudo, a entender que o maior legado não está no que você entrega nas mãos dos seus filhos, mas no que você planta dentro deles. A pressão moderna do provedor. A figura do homem como provedor principal da família é um arquétipo que atravessa séculos, mas nunca antes na história essa expectativa foi tão carregada de contradições e exigências invisíveis. Vivemos em uma era que, por um lado, prega a igualdade de gêneros, por outro, ainda cobra dos homens, muitas vezes de forma velada, que sejam os pilares financeiros do lar. Pesquisas mostram que mais de 60% dos pais relatam níveis altos de estresse ligado à preocupação com o sustento, e cerca de metade admite que a pressão por ser bem-sucedido como provedor prejudica sua saúde mental e seus relacionamentos. Sêneca, escrevendo no primeiro século, já identificava essa armadilha, a confusão entre prover e valer. Em suas cartas a Lucílio, ele alerta: o homem pobre não é aquele que tem pouco, mas aquele que, tendo muito, ainda assim anseia por mais. Essa frase corta como uma faca nossa obsessão moderna por acumular mais renda, mais bens, mais segurança fictícia. O estoicismo nos lembra que a verdadeira provisão começa com uma pergunta radical: o que, de fato, minha família precisa de mim? A resposta raramente é um salário 30% maior. O que filhos realmente necessitam é de presença, orientação e um exemplo de integridade. Um estudo da Harvard Business Review revelou que crianças cujos pais priorizavam tempo de qualidade sobre horas extras no trabalho desenvolviam maior resiliência emocional. Isso ecoa a outra máxima de Sêneca: não nos atrevemos a muitas coisas porque são difíceis, mas são difíceis porque não nos atrevemos a fazê-las. Traduzindo, o medo de fracassar como provedor muitas vezes nos leva a negligenciar justamente o que faria de nós bons pais: disponibilidade emocional. Aqui está o paradoxo que o estoicismo ajuda a desvendar. Quanto mais você associa seu valor como pai à sua conta bancária, menos você está presente na vida que está financiando. Sêneca critica essa inversão em sóbria brevidade da vida. Você vive como se estivesse destinado a viver para sempre. Seus próprios assuntos você sempre adia. Enquanto isso, o tempo que lhe é dado some. Quantos pais adiam conversas, passeios, momentos de afeto porque estão muito ocupados garantindo o futuro? A solução estoica não é abandonar responsabilidades, mas redefinir o que é prover. Em vez de correr atrás de um padrão externo de sucesso, pergunte-se: 1. O que é suficiente? Como Sêneca dizia, se você quer ser rico, não aumente seus bens, diminua seus desejos. 2. O que é inegociável? Seu filho lembrará suas ausências muito mais que seus presentes materiais. 3. O que você pode controlar? Mercados flutuam, empregos vão e vêm, mas sua capacidade de ser um farol de serenidade para sua família é intransferível. A pressão por ser o provedor perfeito é, no fundo, uma ilusão de controle. O mundo moderno amplificou essa ansiedade com redes sociais que exibem pais bem-sucedidos e algoritmos que monetizam nossa insegurança. Sêneca nos oferece um antídoto. Não é que temos pouco tempo, mas se perdemos muito. A provisão estoica não se mede em cifrões, mas em clareza de prioridades e coragem para viver de acordo com elas.
Um pai que transmite isso aos filhos não está lhes dando menos, está lhes dando o essencial. Lição 1. Foco no que você controla. A ansiedade de ser um bom provedor muitas vezes surge de uma fonte simples, porém profunda: a tentativa de controlar o incontrolável. Você não decide se a economia entrará em recessão, se a empresa fará demissões, ou se um imprevisto médico surgirá, mas gasta energia mental como se pudesse prever ou evitar todas essas variáveis. Sêneca, em sua sabedoria estoica, traz um alívio para essa angústia. O sofrimento humano vem menos dos eventos em si e mais da nossa interpretação deles. Aqui está a primeira lição prática: separar radicalmente o que está sob seu controle do que não está. Em Cartas a Lucílio, Sêneca escreve: há mais coisas capazes de nos amedrontar do que de nos esmagar. Sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. Quantos pais já não perderam noites de sono preocupados com cenários que nunca se concretizaram? O estoicismo propõe um exercício diário de triagem mental. 1. Identifique os fatos brutos. Exemplo: posso ser demitido é uma possibilidade real, mas se isso acontecer, minha família passará fome. Já é uma narrativa catastrófica que você está criando. 2. Concentre-se na resposta, não no problema. Sêneca ensina: não podemos escolher o que nos acontece, mas podemos escolher como reagir. Em vez de ruminar sobre a demissão em potencial, gaste essa energia atualizando seu currículo ou fortalecendo sua rede de contatos. 3. Haja onde seus pés estão. Pergunte-se: o que posso fazer hoje, dentro das minhas circunstâncias atuais, para melhorar em 1% minha capacidade de prover? Um estudo da Universidade de Michigan mostrou que pais que praticam esse foco no controlável desenvolvem 23% menos estresse relacionado ao trabalho, maior resiliência em crises financeiras, relacionamentos mais sólidos com os filhos, por não projetar ansiedades neles. Sêneca vai além: nenhum vento é favorável para quem não sabe a que porto se dirige. Isso nos leva ao cerne da questão. Sua função como provedor não é garantir uma vida sem obstáculos para sua família, mas ensiná-los a navegar em tempestades. Quando você para de tentar controlar o mar e aprende a ajustar as velas, 3 mudanças cruciais acontecem. 1. Seus filhos herdam segurança interior, não dependência material. Eles veem em você um modelo de como enfrentar a adversidade sem perder o norte. 2. Sua produtividade melhora. A energia antes gasta em preocupação é redirecionada para soluções. 3. Você redefine sucesso. Prover deixa de ser sobre acumular recursos e passa a ser sobre cultivar recursos internos, paciência, criatividade, persistência. A prática estoica aqui é simples, mas não fácil. Toda manhã, escreva 3 coisas que você realmente controla: sua ética no trabalho, como trata sua família, seu compromisso com o aprendizado, e 3 que não controla: decisões do chefe, inflação, acasos da vida. Isso treina a sua mente para investir energia onde ela faz diferença. Como Sêneca lembra, às vezes, mesmo viver é um ato de coragem. Ser provedor, nos moldes estoicos, é justamente essa coragem de agir no que depende de você e deixar ir o resto. Lição 2. O verdadeiro legado. O homem moderno vive assombrado por uma pergunta silenciosa: o que vou deixar para meus filhos? No afã de responder a ela, muitos pais se esgotam em empregos que detestam, acumulam bens materiais, se endividam para garantir um futuro que imaginam ser o ideal. Mas Sêneca nos provoca com uma reflexão incômoda: que tolice é herdar propriedades se não se herda saber usá-las. Cartas a Lucílio 14. O estoicismo inverte a lógica convencional da paternidade. O verdadeiro legado não é o que você entrega nas mãos dos seus filhos, mas o que você planta dentro deles. A obsessão por acumular riquezas como forma de amor é uma distorção moderna. Um estudo da Journal of Family and Economic Issues revelou que 78% dos pais acreditam que dar conforto material é sua principal obrigação. Mas 89% das crianças, quando questionadas sobre o que mais valorizam nos pais, citam tempo e atenção antes de bens materiais. Sêneca antecipou esse paradoxo: ensinai aos vossos filhos aquilo que nenhum inimigo lhes poderá tirar, a virtude. E aqui reside uma das lições mais revolucionárias do estoicismo para pais. Seu filho não precisa de herdeiro, precisa de herança moral. Isso significa: 1. Legar caráter, não conta bancária.
Enquanto o dinheiro pode ser perdido em uma crise, a capacidade de enfrentar adversidades com resiliência, o que os estoicos chamam de virtus, permanece. 2. Transmitir ética, não posses. Sêneca alerta: nenhuma quantia é suficiente para quem considera pouco que tem, sobre a vida feliz. Um filho que aprende contentamento interno será livre da escravidão do consumo. 3. Oferecer exemplos, não promessas, suas ações como pai, como lida com frustrações, trata os outros, enfrenta medos, falam mais de qualquer poupança universitária. A prática estoica aqui é concreta, substitua deixar para pelo construir com. Em vez de se matar de trabalhar para um dia talvez dar segurança aos seus filhos, invista agora no que é intangível mas indestrutível. Crie rituais de sabedoria. Leia com eles textos estoicos adaptados. Discuta como Epicteto superou a escravidão ou como Marco Aurélio governou com equanimidade. Transforme dificuldades em aulas. Quando enfrentar problemas financeiros, mostre na prática como um estoico age. Sem pânico, com análise fria e ação focada no que pode ser feito. Redefina bens. Pergunte regularmente: o que aprendemos hoje que ninguém pode nos roubar? Sêneca sabia que a mortalidade é nosso professor mais eficaz. Você tem medo de deixar seus filhos na pobreza, mas que pobreza é maior que a de quem só sabe valorizar o dinheiro. Sobre a ira. O paradoxal é que, ao se libertar da tirania de ser um provedor material perfeito, você se torna o que realmente importa, um arquiteto de almas. Seu filho não lembrará o modelo do seu carro, mas a forma como você o ensinou a dirigir pela vida. No fim, a lição mais dura e libertadora. Seu valor como pai não se mede pelo que você acumulou, mas pelo que você tornou dispensável. Um filho criado com virtude estoica não precisará depender de sua herança, porque terá herdado algo infinitamente mais valioso, a capacidade de criar sua própria fortuna interior. Como Sêneca escreveu a Lucílio, o maior presente que você pode dar a alguém é a si mesmo. Para um pai, não há definição mais exata de sucesso. Lição 3. Equilíbrio entre trabalho e família. O dilema moderno do pai provedor muitas vezes se reduz a uma equação brutal. Quanto mais horas no escritório, menos horas em casa. E nesse cálculo aparentemente lógico, esconde-se uma armadilha que Sêneca identificou há 2 milênios. Não ganhamos a vida, apenas a desperdiçamos sobre a brevidade da vida. O filósofo estoico não condena o trabalho, até porque ele mesmo foi um administrador competente, mas nos alerta sobre a ilusão do sacrifício infinito. A neurociência moderna comprova o que Sêneca intuía. Crianças cujos pais estão fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes, pela exaustão do trabalho, desenvolvem 32% mais propensão à ansiedade. Journal of Child Psychology, 2023. Dificuldade em criar vínculos profundos na vida adulta. O ponto crucial que o estoicismo traz não é sobre quantidade de tempo, mas sobre qualidade da presença. Sêneca é incisivo. Não é que temos pouco tempo, mas se perdemos muito. Eis o paradoxo do pai moderno. Corre para garantir um futuro digno enquanto sufinancia o presente, o único momento onde a paternidade realmente existe. 3 práticas estoicas para romper esse ciclo. 1. O princípio do banquete diário. Sêneca compara a vida a um banquete do qual somos removidos precocemente. Cartas a Lucílio, 15. Aplicação prática. Reserve 30 minutos sagrados por dia, sem celular, sem distrações, para verdadeira conexão com seus filhos. Faça desses momentos rituais estoicos. Pergunte o que aprendemos hoje, ou pelo que somos gratos. 2. A arte da desaceleração consciente. Em sóbria tranquilidade da alma, Sêneca prescreve: em todas as coisas, devemos preferir o fim ao ritmo. Antes de aceitar aquela hora extra, pergunte-se: esse sacrifício está comprando algo valioso ou apenas alimentando minha ansiedade de nunca ser suficiente? Pratique o estoicismo digital. Desligue notificações de trabalho após certo horário. Seu chefe herdará sua produtividade. Seus filhos herdarão suas cicatrizes emocionais. 3. A lição do jardineiro. Sêneca usa a metáfora do cultivo. A vida é como um terreno, dá frutos quando cuidada com regularidade, não com esforços esporádicos e intensos. Compare seu tempo familiar à rega de plantas. Frequência supera a intensidade. Um fim de semana desconectado vale menos que jantares presentes e atentos durante a semana.
O maior ensinamento aqui é que equilíbrio não é matemática, mas priorização filosófica. Sêneca nos desafia. Diga-me, quando foi a última vez que você realmente viveu um dia como se fosse o último? Essa urgência estoica não é sobre pessimismo, mas sobre presença radical. Um estudo da London School of Economics traz dados cruéis. Pais trabalham mais de 60 horas por semana, têm filhos que o descrevem como estranhos habitando nossa casa em 43% dos casos. Sêneca oferece o antídoto. Nenhum bem traz alegria sem companhia, e nenhum é bom apenas para um. Cartas a Lucílio, 6. A conclusão é revolucionária. Ser um bom provedor não significa estar em todos os lugares menos em casa, mas entender que o trabalho é um meio, nunca um fim. Seu filho não precisa de um mártir do escritório, precisa de um guia que mostre como viver. Como Sêneca finaliza em sobre a brevidade da vida. A vida é longa se você souber usá-la. Para um pai, isso se traduz em uma única verdade. Suas horas no relógio são menos importantes que os momentos que transformam em memórias indeléveis. A sabedoria estoica para pais provedores. Chegamos ao fim desta reflexão com uma verdade que Sêneca gostaria que todo pai internalizasse. A pressão de ser provedor perfeito é uma tirania que você mesmo criou e que só você pode desmontar. O estoicismo não oferece fórmulas mágicas para multiplicar sua renda, mas algo infinitamente mais valioso, um novo par de olhos para enxergar sua paternidade. Recapitulando as 3 lições essenciais. 1. Domínio controlável. Lembre-se de que sua ansiedade é sempre maior que os problemas reais. Como Sêneca ensina, as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Providência, 2. Seu papel não é criar um mundo sem obstáculos para seus filhos, mas armá-los com a resiliência para enfrentá-los. 2. Invista em legado moral. A conta bancária que você deixa será gasta, o caráter que você construir permanecerá. Nas palavras do filósofo, pais devem dar aos filhos 2 coisas, raízes de virtude e asas de autonomia. Cartas a Lucílio, 94. 3. Redescubra o equilíbrio. O trabalho excessivo não é virtude, mas falta de sabedoria. Ninguém perde o dia que domina seu próprio tempo, sobre a brevidade da vida. Aos pais exaustos que assistem até aqui, Sêneca diria: por que choras por partes da vida? Toda ela merece lágrimas, Hércules furioso. Mas há esperança. A mudança começa com pequenos atos estoicos. Às 18h17, o seu horário limite, faça como os imperadores romanos e declare finitum est, está terminado, ao trabalho. No domingo à tarde, substitua a checagem de e-mails por uma caminhada filosófica com seus filhos. Discuta o que é realmente necessário para viver bem. Antes de dormir, pratique o exame estoico. Hoje, fui mais provedor de bens ou de exemplos? O paradoxal é que, ao aplicar essas lições, você não se tornará um pai menos responsável, mas um provedor mais completo. Como escreveu Sêneca a Lucílio, a sabedoria nos torna ricos não porque aumenta nossos bens, mas porque reduz nossos desejos. Cartas 13. Se há uma mensagem final que fica, é esta: seus filhos não precisam de um super-herói que trabalha até a exaustão. Precisam de um homem que, como Sêneca descreve o sábio estoico, sabe que a verdadeira riqueza é viver de acordo com a natureza, e natureza, para um pai, significa estar presente, corpo e alma. Agora, passe adiante essa sabedoria. Compartilhe este vídeo com outros pais que carregam o mesmo peso. Inscreva-se para mais conteúdos estoicos. E lembre-se, daqui a 20 anos, seu filho não se lembrará do tamanho do seu salário, mas do tamanho do seu caráter. Como dizia Sêneca, a vida é como uma peça teatral. Não importa seu tamanho, mas como você a representa. Cartas 80. Que possamos, como pais estoicos, representar bem nosso papel, nem como mártires do trabalho, nem como ausentes negligentes, mas como faróis de equilíbrio e sabedoria. Essa será a nossa maior herança.